Então pessoal, estamos fazendo esse vídeo aqui para fazer a resolução do exercício 1, né, do primeiro projeto, que é criar um jogo de cartas. A gente tem aqui, né, como a divisão desse trabalho é criar a classe carta, criar a classe baralho e criar a classe blackjack, né, do jogo, quem vai usar as duas classes anteriores. Nesse vídeo aqui eu vou fazer só o da carta e o do baralho, e o do blackjack eu vou deixar para fazer em aula, ou quem terminar antes utilizar o exemplo de um de vocês aí durante a aula. Bom, então voltando aqui, né, na classe carta, a gente precisa criar ela com um valor de 1 a 13 e com esses determinados naipes aqui, né? Não existem cartas com valores 0 ou 14, por aí vai, e nem um naipe diferente desses aqui. Então o construtor ele vai ter que cuidar dessa parte, vai receber o valor e o naipe. Vamos fazer o seguinte: quando alguém passar algum valor que não está de acordo com a criação de uma carta, a gente vai invalidar essa carta, vai criar uma carta nula. Vamos criar os métodos getters para os atributos. Não vamos fazer os setters, porque a gente não quer que a pessoa mude o valor da carta durante o jogo, isso não seria interessante para a gente. E vamos criar um método do string, de forma que quando a gente passar o objeto carta para a função para imprimir no console, ele já sabe formatar tudo direitinho para a gente. Bom, então vamos lá. Tá aqui o Eclipse, eu já criei o projeto Card in Deck. Vou criar a classe aqui da carta. Bom, a gente vai precisar de dois atributos aqui, né? Um deles é o valor da carta e o outro é o naipe, que em inglês é switch. Então beleza. Aqui no construtor ele vai receber um valor e o naipe. Nesse caso aqui, o ideal, deixa eu botar a switch aqui. O ideal seria a gente trabalhar com enumerators, o famoso enum, mas eu não ensinei isso para vocês ainda, então não vou fazer dessa forma aqui não. Então, bom, a princípio seria só eu fazer algo desse tipo, né? Só que essa classe aqui é pública, né? Qualquer pessoa pode criar objetos dela e tudo mais. Então, assim, é capaz que alguém passe um valor 0, um naipe chamado bolinha, enfim. Eu tenho que tomar conta disso, né? Então, o que eu faço? Eu preciso verificar se o valor ele é menor que 1 e se o valor é maior que 13, ou seja, é um intervalo permitido. Então, se for, eu vou botar que o meu valor é 0. E eu vou fazer uma outra verificação também. Eu vou verificar se o naipe que ele me passou é um dos naipes permitidos. Então, eu vou verificar se o switch, né, ele é igual a copas, diferente de copas, né? Então vamos lá. Copas, paus, ouros, espada. Copas, paus, ouros, espadas. Paus, espadas, isso. E beleza. Então eu boto assim. Se o valor for nulo,
botar um else if aqui. Se o valor for nulo, faça se o valor for inválido, né, faça o valor e o naipe como um valor nulo. Se o naipe que o usuário passar não for nenhum desses aqui, faça a mesma coisa. Eu poderia deixar essas condições aqui dentro? Poderia, né? Mas vai ficar muito grande. Acho que assim fica mais fácil. E se ele não entrar em nenhuma das condições anteriores, né? Então quer dizer que o cara passou tudo do jeito que eu quero. Então tá valendo. Então é isso aí. Então aqui a gente já tem o nosso construtor. Eu vou criar os métodos getters aqui, que são bem simplesinhos, né? Normalmente, se eu for pedir para o IDE, a ideia é criar para mim, ele vai criar um negócio mais ou menos assim, né? Ou assim, não sei. Eu não gosto disso não, né? Com os métodos getters eu gosto de deixar bem simplesinho dessa forma aqui. Eu acho menos verboso. Então beleza, já criei meu método getter, meu método setter. Agora eu vou criar o método toString. A gente tem um atalho aqui, né? A gente aprendeu isso na última aula. Source, generate toString. Aí aqui eu digo, né, mais ou menos quais são os campos. Ele vai criar qualquer coisa aí, mas eu vou deixar. Então aqui ele já conseguiria imprimir pra gente. Só que eu não quero que ele faça dessa forma. Deixa assim por enquanto. Então, eu vou criar um camarada aqui, que ele vai ter um array contendo todos os valores na linguagem das cartas, né? Opa. E beleza. E aqui, na hora de retornar, eu simplesmente vou fazer uma composição, né? Vou botar aqui, ó, names, o mValue, ou seja, de acordo com o valor da carta, ele vai pegar um desses nomes aqui, mais d, e aqui o naipe. Vamos testar aí, ver se tá tudo de boaça. A gente vai vir aqui, vou criar uma classe teste, né? O método main. Vou gerar uma carta aqui, né? Vou botar lá new card. Vou ver se é uma carta com valor 11 e com naipe de espadas. Deixa eu só confirmar se eu escrevi tudo lá, os meus naipes, né? Então é isso mesmo: copas, paus, ouros e espadas. Beleza. Então beleza, aqui ele teoricamente vai criar uma carta certinha. E eu vou passar a minha carta e ver se ela imprime tudo direitinho. Então, não foi, deu erro.
Então aqui deu none de nulo. Deu algum problema. Vamos ver aqui. Normalmente eu errei nisso aqui, né? Então aqui, né? Se o valor for menor que 11, menor que 1, ou o valor for maior que 13, faço isso aqui. E se o switch for diferente disso aqui, né? Em um deles, na verdade, isso aqui tá errado. Sempre vai ser diferente de um, independente de qual eu escolha. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui eu teria que fazer um exclusivo. Então, pessoal, a gente está aqui. Vou fazer a resolução do primeiro exercício, criar um jogo de cartas. O exercício ele está subdividido em 3 partes, né? Criar uma classe carta, criar uma classe baralho e criar a classe blackjack, que é o do jogo que a gente vai fazer. Essa classe blackjack, ela vai fazer o uso da classe carta e da classe baralho. Vou fazer só a classe carta e a classe baralho, porque eu quero fazer isso aqui em sala com vocês, ou se algum dos alunos terminar primeiro, a gente utilizar o próprio exemplo do aluno para poder explicar o que ele fez. Bom, então voltando aqui na classe carta, a gente precisa dos atributos de valor, que ele tem que ser de 1 a 13, e um naipe de copas, ouros, paus ou espadas. Tem um construtor que vai receber esses 2 valores, os métodos getters e um método toString para poder retornar um nome bonitinho já formatado. Por exemplo, se for valor 1 e o naipe copas, ele deve retornar o nome as de copas. Então, bom, vamos abrir aqui o Eclipse. Eu já criei uma classe card e uma classe para o teste, para adiantar aqui o nosso trabalho. Bom, o atributo aqui do valor, o atributo string, que vai ser o nosso naipe, switch em inglês. Vou criar aqui o construtor, card, vou lá, ele vai receber um valor e vai receber o naipe. Aqui o ideal é que eu crie um verificador dos valores que estão sendo passados, né? Se o usuário está passando um valor menor que 1 ou maior que 13,
ou se isso aqui é algum dos naipes permitidos, né? Então, bom, o valor não tem mistério, a gente bota aqui, né? Se o valor for menor que 1, ou o valor for maior que 13, a gente vai anular essa carta aqui, né? Ele vai ter o valor igual a 0. E vamos botar também vamos botar assim. Que aí quando a gente botar para imprimir, ele vai imprimir lá o valor, né? Tipo a 0 de nada. Então, beleza. A gente precisa verificar também o switch, o naipe. Então, bom, a gente tem que fazer o seguinte. Faça alguma coisa quando o naipe for algo que a gente tem, né? Bonitinho. Então, a gente testa o seguinte, né? Se o switch for igual a copas, vou fazer de um jeito bem simples aqui, né? Se o switch for igual a copas, mSwitch igual a switch, ou mSwitch igual a copas, tanto faz. Eu só estou fazendo isso para ele pegar de um jeito bem mais simples quando for diferente, né? Que aí a gente pega no else. Pause. Na verdade, a gente pode simplificar isso aqui. A gente diz o seguinte: if switch foi igual a copas, ou switch foi igual a paus, vou botar os outros aqui. Espadas, ouros. Aqui, ou seja, se for igual a algum deles, faça o valor ser igual ao valor passado. A gente já sabe que ele é válido porque ele passou por esse if aqui. E faça o switch ser igual ao switch que o cara passar, porque a gente está validando ele aqui. Aqui a gente pode botar um else if, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, quer dizer que o negócio é nulo, né? É uma carta inválida. Então, 7 valores inválidos aqui, valores nulos. Se não, verifique, ou seja, se tiver entre 1 e 13, né? Se for um valor válido, verifique se o switch ele é válido. Se sim, beleza, a gente já sabe que o valor é válido, isso aqui é válido também. Então, se não, ou seja, qual seria o caso aqui, né? Seria se esse camarada aqui não tem por exemplo, o cara passou um valor ok, mas o switch não é um desses, a gente seta também como inválido. Então, beleza, a gente já tem o nosso construtor. A gente vai criar um método get pro valor. Opa, faltou o return aqui. Return. Eu poderia gerar para classe? Poderia, mas ele sempre cria um negócio mais ou menos assim, né? E eu não gosto desse get value, eu acho verboso demais. Então aqui, public, vai retornar um string, switch, e vou botar aqui return, switch. Então beleza. Falta mais o que? Ah tá, falta um método. Tá certo? Tá certo. O método override vai ser public string to string. Vai retornar uma camaradinha aqui. E aí eu preciso construir, né, esse nome. Eu vou criar aqui um vetor de, vou botar switch. E vai ser um array. O primeiro eu vou botar aqui nada. Depois eu vou botar as. Como vocês podem ver, cada índice aqui está relacionado a um valor e o nome que ele teria na carta, né? Então aqui é normal até chegar no 11.
Então beleza, né? Criei aqui. Na hora de retornar eu faço a construção, né? O nome da carta, né? Opa, acho que ficou estranho. O nome da carta vai ser o value dela. Vou adicionar aqui, né? E o naipe. Então aqui ele já vai fazer o retorno, né? Por exemplo, se for o valor 1 e naipe copas, ele vai colocar aqui as de copas. Vamos fazer um testezinho rapidinho, ver se está funcionando. Vou criar aqui uma carta. Vou passar o valor 11 e euros. E vou imprimir ela aqui pra gente. Então, valete de euros, pô, funcionou perfeitamente. Vamos testar para dama. Ctrl F11, damas de euros. 13. De euros. Aqui, né? As de euros. Então, pô, beleza, parece que tá ok, né? Não testei para os outros naipes, mas creio que esteja certo. Então, bom, beleza. Vamos criar agora a nossa classe baralho. Nossa classe deck. E beleza, né? Bom, vamos voltar lá para o exercício e ver o que a nossa classe baralho ela precisa. Bom, ela precisa de um atributo que são os arrays de cartas. Ela precisa de um construtor padrão sem argumentos que cria um baralho ordenado de cartas, ou seja, objetos do tipo carta. A gente tem que ter métodos para retirar uma carta do topo do baralho, embaralhar, resetar, ter duas cartas de volta embaralhadas. E deixa eu... negocinho da apresentação. E o que mais a gente achar necessário. Tá, beleza. Então assim, a gente já sabe aqui que tem que ter o nosso array de cartas que a gente que a gente vamos chamar de mcard, ou seja, m de membro, tá, gente? Quem não viu o exercício de Java ainda, esse m aqui é só para mostrar que é um membro, que é um atributo da classe, e para a gente poder diferenciar mais facilmente sem precisar colocar aquele jeito verboso de Java de escrever as coisas, né? Que eu particularmente não gosto. Então, bom, eu já criei a carta aqui. Vou criar um outro atributo do seguinte, o array, ele é uma estrutura imutável, né? Tipo, eu não consigo tirar cartas dele, a não ser que eu crie outra. E subtrair um do tamanho, né? E copie tudo de novo. Eu não vou me dar esse trabalho. Eu vou criar uma variável inteira que ela vai ter um índice do topo do baralho. E sempre quando alguém retirar uma carta, né? Sempre que for retirada uma carta do baralho, ele simplesmente vai retornar a cópia da carta que está no topo e vai subtrair o valor dele, né? Ou seja, vai descer um nível. Vocês vão entender melhor quando eu começar a imprimir aqui o nosso baralho. Vou chamar ela de mtop aqui. Parece que tudo ok. Bom, a primeira coisa que a gente precisa é do nosso construtor, né? Ele não recebe nada e ele tem que criar lá tudo direitinho. Bom, eu sei que o meu mcard, né? O meu array de cartas, ele precisa ter um tamanho igual a 52, né? 52 cartas aqui, sem contar coringa nem nada, né? É assim que o baralho funciona. E o meu mtop, ele tem que ter o índice da última carta. Ah, é 52? Não, é 51, porque aqui ele vai começar do 0 e vai até 51, né? Para ter 52 cartas. Vou criar aqui um array só para me auxiliar, contendo os naipes. Então eu vou botar aqui copas, paus, ouros, espadas. Esse aqui ele vai me auxiliar na construção do meu baralho, semelhante com o que eu fiz aqui, ó, na carta na hora de imprimir. Então, belezinha, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu podia fazer várias vezes, né? Por exemplo, int i igual a 0 com i menor que
13, né? Ou na verdade fazer assim, igual a 1, menor ou igual a 13, mais i. E, por exemplo, nesse caso aqui, criar todas as minhas cartas de copas, por exemplo. Botar lá, né, mcards e igual a 1000 card. E aí eu passar, né, o valor e o naipe, né, sei lá. Vou escrever por extenso aqui. Esquece que eu criei esse camarada aqui em cima. E beleza, ele ia criar 13 cartas, depois eu ia lá, criar um outro for. E aqui ia ter que ser do 14 até não sei lá quanto. É um jeito de fazer, né, tipo... Eu poderia fazer assim, né, 1 menor ou igual a 13, opa, menor ou igual a 13, mais i. E aí fazer aqui, né, eu vou copiar aqui, ó. Opa. Eu não poderia deixar dessa forma, porque senão ele vai sobrescrever o que eu fiz aqui, né? Então, na verdade, ele tem que fazer isso aqui mais 13. A mesma coisa também, né? Aqui eu botei 1, mas vai para CI, gente, desculpa. E aqui eu vou botar dessa forma aqui mesmo. Que aí ele vai criar a carta As e até a carta Reis. E vai guardar num determinado índice, né? E aí é a mesma coisa, né? Mas, bom, vai ficar muito extenso. Eu sei de um jeito mais simples de fazer isso aqui. Eu vou fazer esse meu camarada ser igual a 0. E menor que 52. Para fazer isso 52 vezes. E mais i. E aí, quando eu estiver criando a minha carta, seja minha carta do índice i, né? Porque começa no índice 0. Ele vai fazer assim, new card. Tá. Eu sei que o meu i aqui, ele vai variar, né, entre 0 e 52. E, pô, não é muito bem isso que eu queria não, né? Porque eu não quero cartas do valor 52. Mas eu sei que, tipo, toda vez que ele passar pelo valor 13, ele tem que resetar o valor. Então, tipo assim, eu tenho que fazer aqui, ó. E módulo 13. Ou seja, ele vai, por exemplo, quando for 5, ele vai, beleza, ele vai ser 5 sem nenhum problema. E ele vai fazendo, ele vai fazendo, ele vai fazendo, ele vai fazendo. Aí quando chegar, por exemplo, no 14, ele volta pro primeiro contador. Só que o primeiro contador aqui, por exemplo, na verdade quando ele chegar no 13, né? Ele vai chegar no 0. E eu não quero muito bem isso. Eu quero que ele faça esse valor mais 1. Então, esse aqui ele vai, de forma que isso aqui, quando ele for iterar os 52 vezes, ele vai começar lá, né? Do 1, 2, 3, aí quando chegar no 13, em vez de ir pro 14, ele vai pro 1, 2, 2, e aí ele, beleza, ele vai fazer isso 4 vezes, porque 52 dividido por 13 dá 4, né? Bom, então beleza. E aí eu preciso criar o meu naipe. E como é que eu vou saber que eu vou criar um naipe? Eu simplesmente vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer o i menor divisão inteira. Opa, eu tô fazendo compacto. Como ele o i é inteiro, ele vai fazer a divisão inteira. Então beleza, ele vai fazer aqui e ele vai fazer a divisão inteira, ou seja, até 13 ele vai, até chegar ao valor 13, na verdade até chegar ao valor 12, o i ele vai ter um valor de 0, né? Ou seja, qualquer número dividido por 13 vai dar 0 ponto alguma coisa, e como é a divisão inteira ele vai dar 0. Aí ele vai acessar esse camarada aqui. Aí beleza, a partir de 13 até 25, ele vai dar 1. Ele vai acessar esse cara aqui. E assim por diante. Então beleza. Assim ele consegue criar tudo certinho, bonitinho. Parece que tá bem ok. Vamos colocar uma impressão aqui. Opa. Dentro do nosso construtor. Só pra gente testar logo aqui se tá tudo certo. Eu vou botar aqui, né? Vou botar assim. Opa. Vou botar aí mais um. Não, só aí. E vou botar aqui, né? No índice. E eu vou passar a minha carta que ele acabou de criar. Acho que isso aqui funciona.
Vou lá na minha classe teste, em vez de criar agora uma carta, eu vou criar um deck. E assim, quando ele for construir, ele vai passar por aquela impressão ali. Opa, isso, fiz besteira. Eu escrevi errado aqui. Opa. Então, beleza. Então, vamos conferir aqui. Aqui, ó, as de copas, 2 de copas, valete, damas, reis. Aí aqui, ó, ele resetou no 13. Na verdade aqui seria o 12, né? Porque começou do 0. Então tá aqui, ó, rei de copas, as de paus, ele reseta, tudo bonitinho. Então, parece que tá funcionando para todos eles, né? Então, ele conseguiu aqui criar tudo direitinho pra gente. Vamos criar um método toString só para facilitar mais a nossa vida. Então, o método toString, ele tá lá, né? A gente sabe que tem aquele override. Vou explicar na próxima aula porque que ele precisa disso aqui. Então vou aqui, né? Vou criar o toString. Eu vou imprimir assim, ó, string str, que vai ser a primeira linha. E eu vou botar assim, ó, eu vou construir isso aqui, mesma coisa que isso aqui, só que com o título lá na frente, né? Vou botar um /n aqui, de pular linha, né? E beleza, eu vou iterar minhas cartas, né? I igual a 0, com I menor que 52, mais I, opa, mais I. E beleza, vamos lá, vai ser string, vou concatenar, né, com o que já existe, e vou adicionar minha carta, que eu posso botar dessa forma aqui, né? Aqui eu boto mais um, e mais um, adiciono aqui, falta mais alguma coisa, tá, aqui eu dou um espaço, e aqui eu boto meu mcard. Então aqui já deve funcionar direitinho. Por final eu vou adicionar uma linha, né? E parece que está ok. Parece que está funcionando. Ele está reclamando aqui. Tá, eu esqueci de fechar aqui. Então beleza. Só está faltando retornar a minha string. Então, bom, parece que está funcionando. Vou imprimir aqui meu deck. Beleza, vamos imprimir aqui do jeito certinho, né? Ordem das cartas, ordem das caras, ficou errado, mas bom, tá tudo certo. Vou só consertar isso aqui. Então beleza, né? Já a construção eu sei que ela tá toda correta. O que eu preciso agora, né? Eu preciso de um método que me diga quantas cartas ainda estão restando, né? Vou botar aqui assim, cards remanescentes, né? Cards restantes. E vou retornar o meu imtop mais um, né? Porque ele vai estar sempre lá de acordo com o índice, não de acordo com o tamanho. Então, return. Então, beleza. Já criei aqui um método para poder retornar para mim quantas cartas eu tenho ainda no baralho, né? Tipo, bom, eu vou criar um método que pega uma carta, get card, ele vai pegar uma carta sempre do topo, e aí beleza, vou criar minha carta aqui, e essa carta, ela teria que ser, né, igual ao meu topo, e beleza, eu teria que retornar essa carta. Só que, suponhamos que a pessoa fique lá retirando carta. Opa, eu preciso atualizar o meu mtop aqui, né? Bom, aí o cara fica retirando carta, isso aqui vai diminuindo. Vai chegar uma hora que ele vai chegar num valor negativo, né? E eu não quero isso.
Então eu não posso retornar uma carta válida para ele. Então eu faço o seguinte: enquanto, ou seja, se o mtop ele for maior ou igual a 0, se for verdadeiro, retorne a carta. Se não, retorne nulo, ou seja, algo que ele não consiga trabalhar. E beleza, continue, pode continuar diminuindo, isso aqui vai continuar sendo válido. Então beleza, ele vai retornar a carta. Vamos testar isso aqui. Vamos lá. E agora eu vou pegar um get card. Esse aqui tá nesse formato, tá, gente? Então assim, minha carta do topo vai ser essa aqui, depois vai ser essa daqui. Então eu vou chamar esse método aqui umas 3 vezes, só para saber se ele vai funcionar direitinho. Então, rei de espadas, dama de espadas, valete de espadas. Pô, beleza. Tá de boa. Eu preciso que isso aqui esteja embaralhado, né, gente? Então eu vou criar um método que embaralha. Vai ser um método público, não vai retornar nada e vai ter um nome lá de embaralhar, né? Shuffle. Shuffle em inglês tem um significado de embaralhar. Bom, como que eu embaralho isso aqui? Vocês sabem como trocar duas variáveis de valor, não sabe? Esse foi um dos primeiros exercícios que a gente fez. Então, bom, eu só preciso fazer isso várias vezes. Ah, quantas vezes? Sei lá, acho que 100 vezes já parece o suficiente para mim. Então, beleza. Ah, e quais índices que eu vou embaralhar? Bom, embaralhar, lembra que isso é feito de uma forma aleatória, né? Então eu preciso, sei lá, pegar índices randômicos em valores inteiros, né? Entre 0 e 52. Então, bom, eu preciso de um cara para poder gerar inteiros randômicos. Pô, mas eu não sei como fazer isso. Pô, vamos pesquisar? A gente vem aqui e coloca assim, ó. How generate random integers in Java. Aí a massa, ó. Sempre vai aparecer com o do Stack Overflow. Então, beleza, como gerar inteiros num determinado intervalo. Aí o cara falou assim, ó, massa, tem uma classe chamada randômica, né? Então, show, maravilha. E a gente consegue fazer. Aqui ele tá complicando, né? Bom, não ficou tão simples não, mas eu vou usar o random aqui que parece ser mais simples. E o random, então vamos lá. Deixa eu vir aqui, né? Import java.util ponto random. E beleza. Vou criar esse meu camarada aqui, ó. Vai ser um random, vou chamar de range. O generator. Opa, ficou errado aqui. Random. Vou criar ele aqui, né? Criei. E ele tem um método lá, né? Acho que é next int, uma coisa assim. Então, bom, eu preciso de... Eu vou criar aqui 2 inteiros separados, só para não ter que criar dentro da classe. Int, que vai ser o meu index, um índice 1, e um índice da segunda carta, né? Que vai ser o meu índice 2. Então, beleza. E aqui eu vou ter que passar valores para eles. Então, índice 1 vai ser generator, que é o next int, e eu passo o valor, o limite superior. Vai ser 52, né? É isso, 52, ou seja, ele vai gerar entre 0 e 51. E aqui eu vou fazer a mesma coisa para o index 2. Então, beleza, ele vai gerar aqui 2 índices entre 0 e 52, ou seja, que é exatamente o tamanho do meu array. E aí eu vou fazer a troca. E aí, como é que eu faço a troca? Bom, eu preciso de guardar um deles numa variável temporária, né? Que vai ser o mcard index 1. Vou fazer o meu mcard index 1 igual ao meu mcard index 2 e faço
esse meu camarada aqui ser igual o mcars index 1, só que eu não posso escrever index 1 agora porque ele já fez a cópia aqui, né? Então eu pego o meu temporário ali que eu guardei. Então beleza, aqui ele já realiza a troca e já faz o embaralhamento pra gente. Então vamos testar e ver se funciona. Vou remover aqui, vou deixar só o deck. Então antes de botar para imprimir, eu vou chamar o método shuffle e vou imprimir. Então olha aqui, ele já começou, né? 5 de ouros, valete de copas, as de ouros, 8 de copas. Então bom, aqui o 7 de copas permaneceu no mesmo lugar, né? Mas de resto parece que ele embaralhou o suficiente, né? Ah, mas pô, olha, eu não achei que ele embaralhou tanto assim, ele poderia ter embaralhado mais. Não tem problema, é só a gente vir aqui e a gente vai descer, 200. Que é isso? E executa aqui de novo, e ele embaralhou bem mais, né? Duvido muito que aqui entre os 13 primeiros seja as cartas originais. Realmente não são. Então beleza. Eu só preciso de mais uma coisa, né? Porque a pessoa, quando for ficar sacando a carta, ele vai diminuindo, e quando ele ganha o jogo, normalmente a gente recolhe todas as cartas e embaralha de novo, né? Então a gente precisa do método reset. Que ele vai fazer? Ele void, ele vai resetar o nosso baralho, ele vai fazer o nosso mtop ser igual a 51 de novo e vai embaralhar o nosso deck, ou seja, shuffle. Vai colocar tudo numa ordem diferente. Então, bom, beleza, parece que funciona, parece que tá tudo certo. Como eu disse, eu não vou fazer a classe do jogo, eu prefiro fazer isso em aula com vocês. Ou se algum de vocês terminarem antes da próxima aula, por favor, me envie para a gente fazer as devidas correções e vou utilizar o seu exemplo durante a aula. Então, pessoal, é isso aí. Fica aí o desafio aí. Vou fazer agora o Blackjack e até sábado. Tchau, tchau.